muito bom dia para você que está ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Segunda-feira estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, dia 9 de março, e a gente segue no mês da mulher e hoje a gente fala sobre algo que marca a nossa trajetória. Os rótulos, né, que tentam nos encaixotar. Intensa demais, fria de menos, dramática, mandona, possessiva. Mas ser mulher é se posicionar no mundo com liberdade, com autonomia e com a coragem de ser quem se é, sem pedir licença para existir. Romper essas amarras impostas pela sociedade é essencial. E a grande questão que fica é: por que a nossa liberdade ainda incomoda tanto? Hoje a gente vai falar sobre os rótulos femininos. Você aí de casa já se deparou com algum rótulo que colocaram em você? Conta pra gente, participa conosco, o que você acha desses rótulos femininos, mas o que são rótulos? É o que a pessoa acha que você é e se sente no direito de dizer e de colocar esse rótulo em você. E de tanta pessoa falar, se você não tiver aí um equilíbrio, né, você acaba se deixando rotular, né? Mandona, brava, chata, sabe essas coisas assim? E isso é o básico que eu tô falando. Tem rótulos bem piores e tem rótulos que acabam mexendo muito com a nossa saúde mental. Então é disso que a gente fala hoje. Nós queremos ouvir você que tá aí do outro lado. Ó, tá aqui, ó, 19978293776, tá? QR Code também tá na tela. Fala com a gente, nossa produção já tá a postos, nossa direção também. Vamos conversar porque nós estamos aqui cercados de psicólogos, psicanalistas, profissionais da saúde mental que vão nos orientar sobre o tema de hoje, que são os rótulos femininos. E quando você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo e já a gente apresenta os nossos convidados do programa de hoje, combinado? Então vamos lá, gente. Olha, a Câmara de Campinas realiza hoje, segunda-feira, uma série de reuniões e votações de projetos, tá? Às 14h, a Comissão de Finanças e Orçamento analisa o parecer favorável do vereador Nick Schneider ao projeto do vereador Otto Alejandro, que prevê atendimento prioritário a pacientes em tratamento de câncer em estabelecimentos do município. E esse projeto ele altera a Lei 14.789 de 2014. Também será analisado o parecer favorável ao projeto do vereador Marcelo Silva, que cria a campanha Brincando Mais Campinas, voltada à conscientização sobre a preservação de praças, quadras e outros espaços públicos. A reunião será presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, está aberta ao público e é no plenário da Câmara e você está convidado para participar. Tem transmissão pelo YouTube e aqui na TV Câmara Campinas. Às 15h30, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário vai analisar o parecer favorável do vereador Otto Alejandro ao projeto do vereador Rubens Gás, que prevê gratuidade no transporte coletivo municipal para candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem, nos dias de prova. Para ter direito ao benefício, o estudante deverá apresentar ao motorista o comprovante de inscrição impresso ou digital com nome, data, local e horário de prova, além do documento com foto. E aí depois, às 18h, a 10ª reunião ordinária ocorre no plenário e os vereadores votam vários projetos, entre eles, em primeira discussão, o projeto de lei complementar 123 de 2025, de autoria do Executivo, que atualiza a metragem e a descrição de uma área pública doada à entidade Casa dos Espíritos, que é responsável pelo departamento Recanto Vovô Antônio, é o lar de idosos que fica no Jardim Santa Genebra. A alteração permite adequar a lei aos dados técnicos e viabilizar a formalização da escritura para a doação, né? E então essa sessão, a reunião ordinária, acontece no plenário da Câmara. Você é convidado para participar, tem transmissão pela TV Câmara e também pelo YouTube da TV Câmara Campinas. Olha aí que agenda, né? E tem muito mais, você confere com a gente sempre aqui e no YouTube também. Agora vamos para a previsão do tempo para para segunda-feira, né? Para hoje. Mas esta semana, de acordo com a previsão do tempo, nós teremos aí dias com bastante chuva, tempo nublado. O sol parece que não vai aparecer muito não, tá? Hoje mínima de 21, máxima de 28. A gente já começou o dia com alguma garoa, né? Uma garoazinha fina, evoluindo para uma chuva e assim vai permear durante todo o dia e a noite de hoje também, tá bom? Então se cuide, atenção redobrada no trânsito e vamos embora. Segunda-feira,
Olha, o dia tem a cor que você pinta, né? Então a gente prefere. O dia tá cinza lá fora, mas vamos dar uma corzinha nele e vamos embora. E a gente fala do nosso tema de hoje, né? O empoderamento feminino e o rompimento de rótulos que limitam a nossa liberdade. A gente vai entender como esses estereótipos, né? Eles afetam a autoestima, a carreira, as relações e como que a gente faz para se libertar deles. Tem gente que coloca um rótulo assim na testa da mulher e acha que ela deve conviver com isso, né? Então a gente precisa de direcionamento. E para nos guiar nessa conversa sobre rótulos femininos, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Adele Feltrin, especialista em saúde da mulher e vai falar com a gente sobre isso. Muito bom dia, seja bem-vinda, Adele. Muito bom dia, Rúbia. Bom dia, pessoal. Queria aproveitar e desejar, né, um feliz Dia da Mulher. Foi ontem, né, Isso. mas como a gente diz, todos os dias, né, a gente precisa estar retomando esses temas que são tão importantes, né, para a nossa sociedade melhorar como um todo. Então, muito prazer, eu sou a Adele, psicóloga, especialista em saúde da mulher, e vamos aí falar sobre esse tema tão importante hoje. Maravilhosa! E olha só, outra mulher profissional maravilhosa que está com a gente aqui, a Débora Leite, especialista no universo feminino. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia. Bom dia, colegas. Bom Bom dia dia. para o pessoal que está em casa. Baita tema para conversar hoje, Uau! né? Vindo do Dia das Mulheres. E vamos falar sobre isso, sobre esses rótulos que tanto nos aprisionam. É verdade, né? E como aprisiona. Olha só, pelo Zoom, direto de Curitiba, né, capital do estado do Paraná, a gente vai falar com o psicólogo, músico, ele também é ator e ele fala com a gente sobre esses rótulos femininos também. Vai completar o nosso time? O Lute Cristóforo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rubio, obrigado. E assim como a Adele falou, quero desejar um feliz Dia da Mulher para todas, né? Ontem, de uma forma simbólica, pelo dia que se comemora, mas como a Adele falou, todo dia a gente tem que considerar que é o Dia da Mulher, tem que trazer isso sempre à tona. Maravilha, já viu que vai render muito esse bate-papo de hoje. A gente quer você também junto conosco. Bom, vamos lá. Neste mês da mulher, os números ainda dão um choque de realidade. Foram 1.568 mulheres assassinadas, um aumento de 4,7% em relação a 2024. Isso segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi atualizado essas informações, e a gente falou do ano de 2025 aqui, tá bom, gente? E ontem nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres, uma data de luta pelo direito à vida e também à proteção, mas a desigualdade também está no bolso. No Brasil, as mulheres recebem em média 21% menos que os homens em cargos iguais. E quando a gente olha para as mulheres negras, essa disparidade salarial chega a números assustadores, são 53%. E agora é hora de questionar, né? Por que os rótulos como agressiva para quem negocia ou instável para quem lidera ainda nos prendem? Você que nos assiste, já sentiu isso no seu trabalho, na sua família? Então a gente precisa de orientação. Vamos lá, Adele. Como psicóloga, qual que é o impacto desses rótulos de polaridade, né? Ou 8 ou 80, não tem meio termo, não. Ou você é agressiva ou você é passiva, não tem. Como que isso atinge a autoestima das mulheres, né? Como reconstruir a confiança após anos ouvindo esses julgamentos, esses rótulos impostos sem pedir licença para gente? Uhum. Pois bem, Rúbia, como você falou na introdução, esses rótulos colocam colocam as mulheres em caixinhas, Uhum. né? E é como se fosse um sistema de controle mesmo, né? Para controlar o comportamento feminino, né? Então, com o tempo, né, os maiores impactos, as mulheres, elas ficam cada vez mais pensando muito antes de falar alguma coisa, Uhum. antes de se posicionar. Ficam remoendo, né? Assim, quando em algum momento que ela precisa se posicionar de forma mais forte, será que eu exagerei? Será que eu tô sendo difícil demais? Uhum. E aí, com o tempo, com certeza vai abalando a autoestima, né? E eu costumo falar, né, que nós mulheres, nós com o tempo,
todas nós aprendemos a desenvolver uma habilidade que é o disfarce, né? Então a gente fala que a todo momento a gente está performando alguma coisa, né? Com medo dessas críticas, com medo dessa polaridade, né? De ser mal interpretada. Então, por mais que a gente a todo momento esteja nesse conflito interno, né? Pensando demais para falar, pensando demais para se posicionar, a gente não aparenta isso, né? Porque a gente desenvolveu com o tempo essa habilidade da performance, né? Do disfarce. E qual que é o maior impacto disso? É a gente tá perdendo a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade, a nossa autenticidade, né? Excelente! Então, como recuperar isso é a gente se autorizar a ser quem a gente é, né? Acho que é sobre isso, assim. A gente precisa sair desse automático, né, dessa performance e reencontrar esse caminho aí da naturalidade, da espontaneidade, né, da liberdade. Excelente, belas palavras, viu, Adélia? Agora isso vai de encontro com o que a Débora trouxe para a gente no início, né? Na consideração inicial, Débora, por que esses estereótipos criam uma prisão interna, né? Você trouxe essa questão de aprisionamento, né? O que acontece? Como que o inconsciente coletivo perpetua essa ideia de que a mulher deve ser passiva em casa, contida no trabalho, e a gente vai se aprisionando e a gente vai aprendendo a performar, e então a gente coloca aí uma máscara, porque a gente tem que agradar todo mundo e dar parabéns aos rótulos que nos são inseridos, né? Que aprisionamento é esse? Né, Rúbia, a gente já são rótulos que são passados de geração para geração, né? Então nós, desde muito novas, nós vamos introjetando, a gente vai se identificando, né, com o que os outros ali, a nossa família, vai passando para a gente, e mesmo mais do que, né, a sociedade, né? Então, quando a gente fala de meninas, né, quantas vezes a gente não ouve? Fecha a perna, menina, menina não faz isso, menina não joga bola, menina... Então, a gente vai crescendo, né, e se aprisionando do que os outros esperam que essa mulher seja. E isso aprisiona, né? Chega um momento que você já não sabe, realmente, eu tenho... Né, assim como a Adele disse, eu preciso caber nessa caixinha, né? Mas o que de fato eu quero? O que de fato eu desejo? O que eu quero para a minha vida? Né? E o quanto a gente, né, é rotulada como mãe, como esposa, como mulher, né? Se a mulher na adolescência, né, meninas... nessa questão de se envolver nos relacionamentos, meninas têm que ser mais comportadas, meninos não, os meninos podem tudo. Então, o quanto isso acaba sendo sufocante para a gente, né? E que bom que a gente tem esse espaço para falar sobre isso, né? Para a gente repensar se a gente precisa mesmo caber nessas caixinhas. E que bom que vocês aceitam o nosso convite para nos orientar, né? Para nos direcionar. Ô, Lute, olha só, fala das meninas aqui, né? E a gente pontua algo estrutural, algo cultural, familiar, e a gente vem para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho, gente, olha, a mulher que tem liderança, eu vou te contar, o rótulo de mandona é público e notório, isso não tem nem que ver, ela tem que conviver com isso, né? E quando ela é assertiva ainda, meu Deus do céu, então... Mandona, não, ela não é líder, ela mandona, se acha, né? Tá achando que tem poder, ainda mais quando a mulher lidera homens. Gente, é estranho isso, mas por quê? Mesmo esse comportamento da mulher, ela no cargo de liderança, né? Ela tem aí uma igualdade com o homem, mas por que ela é vista de forma tão diferente? Nessa questão de liderar, né? A mulher que lidera é mandona, o homem que lidera é assertivo. Explica pra gente, Lute, por favor. Então, o grande problema são os homens que são liderados e que não aceitam essa hierarquia, né? Essa posição da mulher, e que acabam colocando na mulher esses rótulos, né? Como vocês estavam falando, né? Como da mandona, por exemplo. E a mulher enfrenta aí
não apenas no mercado de trabalho, né, mas mesmo às vezes nas famílias também. Uhum. Eu atendo muitos pacientes, por exemplo, que os casamentos terminaram e tal, e muitas vezes filhos homens adolescentes acabam não aceitando a autoridade da mãe, porque acham que quem deveria exercer esse papel teria que ser um homem, teria que ser o pai. E aqui a gente tem que falar muito da questão do respeito, né? Do respeito à hierarquia, do respeito à autoridade, da pessoa se impor de uma forma equilibrada, não tentando forçar a autoridade, mas mostrando que ela está ali para exercer esse papel, sim, na ausência de um homem, de um pai ou de um marido, e que os filhos têm que respeitar. E a mesma coisa funciona nas empresas, né? É muito importante aqui a gente falar um pouco também da questão da persona, né? Na psicologia analítica, a gente identifica que cada pessoa não é uma só, né? Nós somos várias pessoas. Então, por exemplo, eu sou um lute psicólogo, mas eu sou outro lute cantor, eu sou outro lute ator, eu sou outro lute pai do Gabriel, sou outro lute filho, e assim são as personas que a gente vai construindo de nós mesmos, né? Então, a gente se veste de maneiras diferentes, tem assuntos diferentes em cada posição dessas, a gente consegue se relacionar de formas diferentes com as pessoas diferentes. Mas isso é uma construção pessoal, não algo que deve ser ou que possa ser imposto de uma forma externa. E daí viram rótulos. E que a pessoa geralmente não é daquele jeito, como você estava falando do rótulo da mulher mandona só porque ela exerce um cargo de liderança. Não é uma mandona, ela está ali tentando exercer o papel dela da melhor forma possível para que as pessoas consigam executar as suas funções da melhor forma possível, né? Então a gente tem que diferenciar o rótulo que as pessoas impõem de uma forma externa e a questão da persona, que é o que cada pessoa vai construindo das suas identidades, né? Nós somos várias pessoas, como eu disse. É interessante, né, essa linha de raciocínio. Vocês gostariam de comentar? Por favor, vai lá, Sim, sim. Adele. O que o Lute falou, né, no começo da fala dele, sobre os homens não aceitarem, né, as mulheres nessa posição feminina de liderança. E aí, muitas vezes, para elas serem ouvidas, elas precisam ser mais firmes. Uhum. E aí começa uma deslegitimação, no sentido de, mas calma, né? Por que você tá nervosa? Por que você tá tão emotiva, né? Porque nessa tentativa de ser ouvida, ela acaba precisando, às vezes, ser mais firme, e aí já vem essa deslegitimação, né? Nossa, mas você precisa se acalmar, né? Como se ela estivesse sendo agressiva, né? Mas a gente precisa saber diferenciar a assertividade de agressividade, né? Porque a assertividade, ela é uma habilidade de comunicação, né? Não é um problema na personalidade. Então, para as mulheres se fazerem ser ouvidas, ela acaba sendo rotulada Exatamente. como emotiva demais, como agressiva, enfim. E às vezes a mulher, para se encaixar nesse meio, ela acaba perdendo a sua essência, porque ela precisa se comportar de uma forma diferente, ou para ser aceita, ou para ser respeitada. Adele, mais ou menos Exatamente, para isso. ser respeitada. Né? E como o Lute disse, né, as personas, né, como a gente tenta ser quem não é, e é muito difícil levar uma vida, passar uma vida inteira tentando ser quem não se é. Né? Como é difícil, como é sofrido, e isso gera um sofrimento, né? Isso gera e afeta a saúde mental, né, das mulheres. Então, eu acho que é muito importante isso que o Lute trouxe no início, sobre os homens, né? É importante a gente estar falando sobre isso, né? Pensando como isso chega para os homens, como ele disse, os homens que estão sendo liderados, que não sabem lidar, e o exemplo que ele deu, né, do filho. Então, como é importante a gente olhar para isso, conversar sobre isso e poder, né, pensar em novos caminhos, porque saúde mental, né, isso afeta
a saúde mental das mulheres. Exatamente, né? É forte a gente pensar que esses rótulos, eles não são apenas apelidos, né, ou ofensas gratuitas que você fala ali e amanhã passou, não. A gente pode analisar isso como ferramenta de controle, né? Quando a gente rotula uma mulher trans, por exemplo, como a impostora, né? Tá querendo ser o quê? Ou uma mulher assexual, como ela tem algum problema, né? O objetivo final é um só. Quando a gente rotula, é um silenciamento, né? É uma tentativa de punir quem decide ser autêntica e não depende da validação, do modelo tradicional que as pessoas querem que seja, que assim seja, né. Então eu quero trazer também para o nosso debate aqui, a identidade LGBT, né, QIA+. Muitas vezes a sociedade tenta colocar a mulher em caixas, né, ou ela é rotulada como masculinizada, né, ou então ela é tratada, a orientação dela é tratada como uma confusão passageira, né. Como essa necessidade de rotular o mundo, o afeto, ele interfere na saúde mental dessas mulheres? Porque se a gente para analisar rótulos, é importante a gente salientar a liberdade, né, de todos e todas, e, esse público, sofre muito com essa questão do rótulo, né, Débora? Sofre, né, Ruby, assim como, né, são muitas camadas, né, Uhum. são muitas camadas, porque, existe o rótulo e muitas vezes ele vem em forma de preconceito, Sim. né, então, cabe, né, para todas as mulheres, né, isso vem em forma de preconceito e mais uma vez eu volto, né, ao tema como isso gera sofrimento, né, Uhum. como afeta a saúde mental como um todo. Essa necessidade de caber, isso aprisiona, isso gera preconceito, né. Exatamente. E a gente puxa mais ainda para tem, situações que o preconceito e essa questão do rótulo é algo, assim, inexplicável, né, e as mulheres pretas, por exemplo, é uma violência simbólica que vem bem lá de trás, né, do período escravagista, e o racismo estrutural insiste em manter vivo ainda até hoje. Então, desconstruir, aliás, esses rótulos é, antes de tudo, um exercício de humanização e reparação histórica, né? Então, aqui a gente fala de várias camadas que são rotuladas. Ô, Lute, como é que a gente pode romper com esses estereótipos, né, de servidão, hipersexualização, para que a sociedade ela enxergue a complexibilidade de tudo isso que a gente está falando, né? Mulheres negras, mulheres trans, a comunidade LGBTQIA+, né? As mulheres que lideram, as mulheres que estão à frente da família, todas elas rotuladas e, de repente, tentando se encaixar em o que a sociedade impõe. Como é que a gente faz para poder lidar com isso e para que esses rótulos acabam, tipo, caindo por terra? Será que tem como, hein? O que é preciso para a gente romper esses estigmas? Tem como sim. É muito importante a gente começar, inclusive, por isso que a Débora falou, né? Sobre a questão do preconceito, né? E dessas imposições, né? O que a gente precisa sempre é mostrar dentro de casa, nas famílias, para as crianças, desde as idades mais iniciais, assim, que o que mantém não só as famílias, mas as sociedades de uma forma saudável é uma coisa tão simples chamada respeito, né? Se as pessoas aprenderem a respeitar as outras, aprenderem a respeitar os posicionamentos, as ideias, as vontades, qualquer situação que seja diferente da sua, você não precisa ser igual a outra pessoa. Você só precisa respeitar, né, cada um a sua escolha, cada um a sua posição, né? Então, quando a gente ensina isso quando as crianças são pequenas, por exemplo, um pai ou uma mãe ensinar que a maneira como esse filho, por exemplo, trata a mãe ou uma irmã, eventualmente, tal, vai ser a maneira que ele vai tratar as mulheres externamente também, né? É engraçado, a minha mãe falava uma frase que era muito importante, assim, que eu acho que foi o que estava regendo assim, a nossa família, né? Que a minha mãe sempre dizia:
bom filho, bom marido, bom pai. E é assim que funciona a vida, né? Quando a gente respeita a posição de cada uma, respeita as ideias, os pensamentos, a gente consegue conviver com situações diferentes sem que aquilo seja algo problemático, que seja um conflito. Então, a base para tudo chama respeito. Excelente, muito bom. Agora, quando a gente fala de respeito, é importante a gente salientar aqui, assim, a gente tem tanto para falar sobre isso, mas a gente vai permeando por alguns caminhos, né? E um ponto que eu quero chegar aqui é a questão de mulher e mulher, né? Por que que uma mulher autônoma, uma mulher que decide ficar solteira, focar na carreira, né, seguir a sua vida da forma que ela acha que é ok, tá tudo certo, ela acaba incomodando, né, ela incomoda homens, mas, gente, ela também incomoda outras mulheres, né. Aí tem esse choque aí entre as mulheres, e eu vou perguntar para a Adélia, depois eu passo para você, Débora, que eu gostaria que vocês falassem sobre isso. A gente precisa se autorregular. A mulher que incomoda outra mulher, mas como assim? É. A gente está falando da liberdade da mulher, aí a gente olha para a gente mesmo e fala: poxa vida, mas nós estamos em conflito com nós mesmas? E aí, como é que fica, Adélia? É verdade, Rúbia. Pior que a mulher que ela decide seguir um script diferente do que a sociedade impõe, no começo ela mesma sente muita inadequação, né? É um processo difícil para ela mesma decidir e bancar que ela vai seguir um script diferente aí. Então, ela já luta, né, com esse sentimento de inadequação, e aí vem outra mulher se incomodar com aquilo, né? Então é complicado. Mas, na verdade, essa outra mulher que se incomoda com a mulher que está buscando essa liberdade, a gente fala de projeção, né, Débora? Acho que a Débora até pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas é porque ela tá presa em uma caixa e tá vendo a outra mulher indo atrás do que ela deseja, né? E aí é um processo dela mesma, né, que ela precisa perceber. Por que que eu tô me incomodando de ver outra mulher feliz, né, bem resolvida, né? E aí entra também uma questão de sororidade, né, de empatia. Exato, por favor, Débora. E é importante essa pergunta que você trouxe, né, Rúbia? Porque a gente fala desse julgamento, desses rótulos, e muitas vezes esses rótulos são impostos por outras mulheres, né? Então, claro, a gente tem todo um patriarcado, né, que isso vem de geração em geração, que ensinou pra gente rivalizar com outras mulheres, mas nós, quanto mulheres, nós precisamos quebrar isso, para não seguir rotulando e julgando outras mulheres, né? E quando uma mulher ela rompe esse padrão, quando ela decide seguir um outro caminho, ela é julgada pela sociedade, né? E exatamente isso, assim, por outras mulheres, né? Como a Adele falou, é essa questão da projeção, né? Então, muitas vezes eu quero esse lugar, eu não tenho coragem, então eu fico na minha posição e julgo a outra que está buscando aquilo, né? Mas não, né? Vamos buscar o que é importante para a gente, né? O nosso desejo, e vamos romper, né, com esses julgamentos externos, né? Porque isso sempre nos acompanha. Eu sempre ouço muito, né, no consultório: eu não quero ter filhos, mas a cobrança externa é que eu tenha filhos, né? No casamento, ou aquelas perguntas que vêm, né, nos almoços da família: e aí, quando você vai casar, né? Quando você vai ter filho? Quando vem o primeiro? Quando vem o segundo? Então, é essa cobrança que vem, né, de outras próprias mulheres. É isso mesmo, né? Aí eu passo para o Lute para falar com a gente sobre essa questão das mulheres, esse julgamento, esse rótulo, esse questionamento de mulher olhando outra mulher de uma forma assim, tipo, nossa, olha ela, né?
e no momento em que a gente fala muito de sororidade, que a gente fala muito de respeito, que a gente fala muito em romper barreiras, e também nessa questão em que a mulher ela se dedica quase o dobro do tempo, né, aos afazeres domésticos. Quem trabalha fora, trabalha em casa, cuida do filho e assim por diante. E aí a gente acaba tendo aquele rótulo de cuidadora e tal. Esse rótulo que foi imposto, né, pelos nossos, por outras gerações e que a gente traz conosco até hoje, acaba trazendo algo assim que nos impede de seguir à frente, que de repente nos impede de quebrar barreiras e de seguir da forma que a gente acha que é correto, mas por conta do rótulo, né, da mulher que reproduz, da mulher que cuida, da mulher que faz família, da mulher que perpetua e vai, a gente acaba sempre do mesmo jeito ou você avalia que isso já está tendo uma mudança significativa? Não, acaba tendo uma mudança significativa hoje em dia, porque as pessoas estão entendendo que elas não precisam e não devem seguir imposições externas do que cada um deve ser ou como cada um deve viver, né? Então, se uma mulher decide que ela não quer ter filhos, que ela não quer ter um casamento, que ela quer focar muito mais no lado profissional e tal, é direito dela e é escolha dela e todo mundo tem que aceitar e respeitar isso da forma mais saudável possível. Então aqui a gente volta a falar na questão do respeito, né? Aceitar as escolhas das outras pessoas e saber conviver com aquilo, né? Outra coisa que tanto a Adele quanto a Débora falaram que é muito importante é a questão da projeção, né? Então às vezes o que uma mulher não vive lá no fundo, ela não entende, não aceita aquilo nela mesma, então ela acaba projetando em outra mulher e acaba gerando essa competição, esse julgamento, né? Que muitas vezes vem da própria mulher que está agindo dessa forma, mas muitas vezes é imposto por alguns homens. Porque a gente fala muito sobre. É muito fácil você controlar pessoas quando você as divide, né? Então, quando você divide as mulheres entre ou profissionais ou pessoas mais de família, donas de casa ou mães e tal, você consegue controlar grupos diferentes. Então, é muito importante que a gente não aceite essas divisões. Saber que todo mundo nós somos uma coisa só, com formas diferentes de enxergar o mundo, com formas diferentes de escolher as próprias coisas da sua vida e tal, mas não aceitar que nos dividam, né, para que tentem nos controlar. Isso funciona aqui na questão das mulheres, mas funciona para todas as outras coisas da vida, né? A gente tem que parar com essa divisão entre raças, entre classes sociais, entre gêneros. Poxa, somos todos humanos e todos merecemos viver da forma mais digna e respeitosa possível. Excelente, muito bom, né. Agora, Débora, para quem cresceu ouvindo, né, mulher casada é mulher realizada, sabe essas coisas, essas frases de efeito, né, como é que faz? Eu quero ser o que eu quiser, aí eu preciso resgatar aí o meu autoconhecimento, preciso priorizar, né, o que eu quero para minha vida, mas, ao meu redor nós temos esse peso, né, do rótulo, de julgamentos. Então qual que é o primeiro passo que, de repente, a mulher tal não só a mulher, mas o ser humano que está nos ouvindo hoje, e fala: "Não, mas espera lá, eu não estou vivendo da forma que eu entendo que seja a melhor forma de se viver, na minha concepção, do meu jeito, eu estou vivendo para o outro". E quando a gente está falando aqui de rótulos, então, qual que é a melhor forma e o primeiro passo, né, para que a gente possa começar a se libertar desses rótulos que são nos impostos? Eu acho que a sua pergunta já trouxe algo muito essencial, que é, primeiro, a mulher, né, o ser humano, como você Uhum. disse, ter consciência disso. Primeiro, né, eu assumir para mim mesma que é isso, porque muitas vezes, né, nisso de viver a vida querendo mostrar ou querendo ser quem não se é, isso gera um sofrimento. Então, o primeiro passo é trazer isso para a consciência, falar: opa, espera aí, tem algo errado. Eu estou seguindo esse padrão, eu estou seguindo esse rótulo, mas eu não estou. Tem algo aqui faltando, eu não tô bem, não tem algo. Então, vou definir, vou entender o que eu quero para mim. Né? Uhum. Eu quero viver essa vida, quero ser autônomo, quero ter autonomia. E autonomia não é fazer tudo sozinha, né? Sim. Autonomia é fazer o que eu desejo
né, com a forma respeitosa e sabendo se posicionar. Então, o primeiro passo, Rubial, ao meu ver, é isso, é ter essa consciência disso. Depois disso, claro, não é uma empreitada fácil, né? Você vai enfrentar, começa ali na sua família, começa nos lugares que você frequenta, no seu trabalho, mas conforme você vai se posicionando, você vai se empoderando, para conseguir realmente chegar no seu objetivo. E claro, né, procurar uma ajuda, né, Sim. psicólogos, psicanalistas que te ajudam nesse caminho de autoconhecimento. Muito bem. E aí a gente segue nesse caminho de autoconhecimento, de virar a chave, e a gente também pode falar da importância da sororidade, né, Adélia, por gentileza. Eu queria complementar um pouquinho, né, a Débora, nesse sentido que você falou, né, essa crença, né, mulher casada, mulher Sim. realizada. Se a mulher, ela entra num casamento com essa crença, primeiro que ela vai se autoabandonar, Total. né, ela vai deixar as necessidades dela de lado, e aí vai vir a frustração, porque ninguém se realiza se não estiver olhando para dentro, né, e nesse sentido, da sororidade, a sororidade feminina, né, essa palavra da sororidade veio, né, no sentido feminino, né, da união das mulheres, Isso. né, das mulheres se unirem e se ajudarem, né. Então eu acredito muito que a gente, que entre nós mulheres existe um tipo de um acordo invisível, né, de sempre, assim, existe a questão da rivalidade feminina, mas também existe muito amor entre as Sim. mulheres, né, assim, de esse acordo invisível de sempre estar tentando apoiar uma outra, de assim, nossa, eu ver uma mulher chorando, eu vou oferecer um lencinho para ela, né, e um olhar, né, uma presença, né, então eu acho que é muito importante a gente se unir para conseguir quebrar esses rótulos, essas crenças, né, de papéis que a gente precisa seguir, né, então, ser isso ou aquilo, ser casada, ser boa, né, ser boa em tudo, enfim, esses rótulos que existem. Então, se existe essa sororidade feminina, tudo se torna mais leve. Exatamente, né, já é um passo para a gente demonstrar para o mundo como devem ser as coisas, né, e a gente pode começar entre nós, né, a gente precisa começar entre nós, que sejamos exemplo, né, para que a gente tenha aí, um caminhar mais leve, como disse a Adélia. Agora, ô Lute, por gentileza, qual que é o papel do homem, né, no enfrentamento da violência de gênero que a gente está falando aqui hoje, e de que forma é possível quebrar aí esses paradigmas criados, né, por rótulos sociais, por favor. O homem tem um papel fundamental, né, nessa questão da evitação, né, dessas violências, principalmente contra as mulheres, né. O primeiro passo é a questão da proteção. O homem tem que ser protetor da mulher. Nunca é uma pessoa que desrespeita uma mulher e tudo mais. E isso, os homens, além de proteger as mulheres, seja uma mulher que seja família, uma mulher que esteja na rua e que um homem perceba que essa mulher está sendo desrespeitada de alguma forma, está sendo agredida, independente se seja verbalmente ou fisicamente, ou até de uma forma velada, o homem tem essa obrigação até de proteger. E também o homem tem o dever de ensinar também aos seus filhos, principalmente seus filhos homens, qual é a postura de um homem na sociedade, né? Qual é a postura de um homem frente a uma mulher. Então, homens fortes são aqueles que respeitam e protegem as mulheres. Os homens fracos, né, que a gente diz até que não são homens de verdade, são aqueles que tentam diminuir uma mulher para se impor. Isso é um absurdo, né? Então, é muito importante que os homens ensinem para os seus filhos, homens, a questão do cavalheirismo, a questão da educação, né, do respeito frente às outras mulheres, e que ensinem às suas filhas, mulheres, que não devam aceitar certo tipo de tratamento vindo de outros homens, seja de um colega de escola, seja de um namorado, seja de um colega de trabalho ou de um chefe, né? Então a gente vê muitos casos de desrespeito no mundo corporativo, por exemplo, mas que começa em casa, né? Quando um irmão não respeita a irmã,
quando o pai não respeita a esposa ou tenta diminuir, né, pela imposição da questão da diferença de gênero e tal, isso é um absurdo. Então, é fundamental que os próprios homens, como eu disse, protejam e ensinem os outros homens a como tratar uma mulher, e principalmente as mulheres, daquilo que devem aceitar ou não de um homem, né? Elas devem se impor frente aos homens. Peraí, eu não estou sendo tratada de uma forma que eu mereço, que eu necessito e que eu exijo até, né? Então, essa é uma das funções principais do homem nessa questão. Excelente. Ontem eu li uma frase, Rúbia, que até complementando o que o Lute traz, que metade da população são mulheres, a outra metade são os filhos delas, Exato. não é? Então que mais homens, né, Lute, ouçam esse recado, né? Muito bom, excelente. Olha aí, ó, 8h48, não falei para vocês que não dava tempo para nada, gente. Que conversa boa, né? Quanto é enriquecedor a gente ouvir tudo isso e que a gente possa levar isso para a vida, levar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas, sabe? Conhecimento, informação, a gente precisa repassar à frente, né? E agora, 8h48, o pessoal está participando, a produção está avisando que tem perguntas e a gente tem que entregar às 9h. Então faz o seguinte, uma pergunta para cada um e a gente vai para as considerações finais, tá bom, direção? Pode ser assim? Então, beleza, a gente mandou um abraço para você que está em casa, você que está acompanhando a gente também nos consultórios, estou sabendo aí que tem muita gente que passa por aqui e aí deixa, né, convidados e aí acabam ligando a TV Câmara Campinas no consultório porque acompanham o nosso Estúdio Câmara, a gente fica feliz demais, muito obrigada, viu, pessoal? E o pessoal de casa também, grande abraço para vocês, quem está participando agora com a gente é a Tânia Moreira do Taquaral. Vamos ver, ela diz assim, como a falta de autoestima pode fazer uma mulher aceitar críticas e julgamentos injustos sem reagir? Adele, vamos lá. A falta de autoestima afeta a mulher por inteira, né? Então, é um processo... esses rótulos sendo impostos, né, desde quando ela é criança, né, vai afetando essa autoestima, no fato que eu falei lá no começo, né, do nosso programa de hoje, Sim. de que ela, a todo momento, ela fica se policiando, né, no que ela vai falar, na postura dela, em como que ela vai agir, né, e aí quando vem uma crítica, né, um julgamento muito pesado, ela paralisa, né, ela paralisa. Então, o que eu acho que a gente precisa sempre estar trabalhando, como resgatar essa autoestima, né? Resgatar essa autoestima é você revisitar esses rótulos que você foi enquadrada em toda a sua vida, né? E pensar o que foi uma expectativa da sociedade, né? O que realmente me pertence, né? Quem que eu sou? Sim. E aí, quando essa mulher recupera essa autoestima e tem mais consciência sobre a identidade dela, sobre quem ela é, aí sim ela tem força de reagir e de não aceitar esse rótulo. Não, eu não me permito ter esse rótulo. Exatamente, né? A questão de rotular, a questão da mulher acaba perdendo mesmo a identidade e elas perdem, ela não sabe quem é, então a gente precisa sim nos reencontrar, romper esse rótulo e seguir a vida. Vamos lá, 8h51, pode colocar mais uma pergunta, vamos ver para quem a gente direciona agora. A Heloísa Figueiredo do Cambuí. Por que as mulheres ainda sentem medo de se posicionar em família ou trabalho, mesmo com tantos avanços? Heloísa, é verdade, né, Débora? Boa pergunta, Heloísa, porque eu acredito que é o que conversamos, né, agora ao longo dessa conversa, porque a mulher, e até da pergunta anterior, né, como reagir a isso, Sim. né? Muitas vezes nós nos calamos por medo, né, ambas as perguntas trouxeram essa questão do medo, né, mesmo com tantos avanços, e vamos seguir avançando, vamos seguir conversando sobre, né, vamos continuar espalhando isso, criando bons homens
né, para a sociedade para respeitar as mulheres, porque o medo ele vem, né? Mas quando uma mulher se posiciona, ela acaba ajudando todas as outras Exato. mulheres. Então vamos com o nosso jeitinho, né, com o nosso jeitinho feminino, nos posicionando, não é aceitar tudo, né? Não é também ir para uma postura agressiva, né? Não é isso. Mas vamos conversando sobre, vamos espalhando, né, essa consciência e que nós faremos grandes avanços. É Tenho verdade, esperança. é verdade. Quando a mulher se levanta, ela levanta outras mulheres. Quando ela posiciona também, né, outras mulheres. E assim a gente deve seguir. E o medo, penso eu, que é algo que vem e vem muito forte, né, por conta do patriarcado, por conta das gerações e que a mulher sempre foi colocada de uma forma esdrúxula, vou dizer eu aqui. Isso é coisa minha, mas é algo absurdo se a gente para pensar, mas tudo bem, aconteceu, tá tudo certo, a gente precisa é mudar o que aconteceu. Ficar reclamando muito do que passou não vai resolver, mas olhar para aquilo e ressignificar e tentar mudar para nós que estamos aqui e para as gerações que vêm lá na frente, eu acho que faz toda a diferença, né? E aí a gente precisa fazer uma análise sobre isso e tirar as coisas que a gente pode mudar e seguir em frente. Agora, 8h53, mais uma pergunta. A gente vai direcionar para o Lute agora. Vamos ver o que vem? Vamos ver quem está com a gente? Vamos lá? O Eduardo Lima. Olha aí, Eduardo Lima do Barão Geraldo. Olha aí, Lute, como os homens podem ajudar na mudança desses rótulos que limitam tanto as mulheres na sociedade? O Lute já deu uma aula aqui, mas vai repetir, porque vale a pena a gente reforçar. Vai lá, Lute, é com você. Eu acho que são 3 pilares fundamentais, como eu falei antes. O primeiro deles é o respeito. Você nunca tratar uma mulher, principalmente, seja na sua família, seja na sua rede de amizades, ou seja, principalmente também na área profissional, nunca tratar essa mulher com desrespeito, nunca querer diminuir uma mulher, ou nunca querer rejeitar, né, a posição dela, seja qual for, né? Então, o respeito é a base de tudo. O segundo pilar das 3 é a questão da proteção, né? O homem tem a obrigação, eu digo sempre isso, a obrigação de proteger as mulheres, né? A gente sempre tem que proteger aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de tratamento desrespeitoso, de tratamento desigual e tudo mais. Então, um homem de verdade sempre vai proteger a posição da mulher, seja como mãe, seja como irmã, seja como esposa, seja como profissional, seja ela chefe ou não, né, de uma empresa, de um grupo. Então, o homem tem essa obrigação. E a terceira é a consciência, né, e ensinar aos outros homens, sejam filhos, sejam irmãos, sejam amigos, a forma correta de se tratar uma mulher para que a gente construa uma sociedade mais saudável. Quando essa forma de tratamento é comum para todos, todos acostumam a se tratar dessa forma respeitosa, a sociedade fica melhor, a sociedade fica mais justa e fica mais saudável. Muito bem, vale a pena reforçar tudo isso que o Lute trouxe para a gente. E você que nos assiste está aí pensando, nem eu, né? Começo a romper os meus rótulos quando, né? Muitas de nós crescemos ouvindo o que a gente deveria ser, mas e se a pergunta certa for, vamos mudar a pergunta, né? O que você deve ser? Não. O que você quer ser, né? De repente aí você já começa a virar a chave para poder mudar essa questão aí de rótulos. A gente vai encerrando o programa, eu quero agradecer, né, as meninas, desejar, assim, um feliz mês das mulheres. É desafiador, sim, ser mulher nesse mundo, né, ainda onde o machismo perpetua, mas é aquela questão que a Débora trouxe, né, a gente vai com o nosso jeitinho feminino, ajustando e melhorando as coisas e a gente não pode perder as esperanças. Débora, obrigada pela sua participação e pela sua presença mais uma vez, foi magnífico. Eu que agradeço, Rúbia, obrigada, colegas, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sempre temas, né, que são muito pertinentes para a gente como mulher, né, quando eu recebi o convite, é um tema que mexe bastante, principalmente, né, acho que
comigo, assim, com as mulheres. Acho que a gente poderia ficar horas aqui Muito. conversando, mas a gente precisa encerrar. Foi um prazer e um feliz dia, né? Mulheres, feliz todo dia, Dia das Mulheres. Isso aí, a gente agradece muito você. E você também, Adele, mais uma vez com a gente aqui. Satisfação te receber. Obrigada pela participação, pela entrega, pela sua presença. Muito obrigada, Rúbia. Obrigada, TV Câmara. E eu queria deixar uma mensagem final, né? Vamos resgatar a nossa essência, né? Porque não tem nada mais bonito do que uma mulher livre, né? Na sua forma mais espontânea de ser. É isso mesmo, né? Resgatando a essência. Quantas palavras lindas para a gente começar a semana. Ô, Lute, quero te agradecer por essa fala magnífica que você trouxe para a gente, né? Como homem, mostrando realmente como tem que ser e lembrando que nós somos espelhos para a criação dos nossos filhos. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Um abração para todo mundo aí do Paraná, viu, Lute? Eu que agradeço o convite, Rúbia, e agradeço a sua condução aqui da entrevista, o posicionamento também da Débora, da Adele, e agradecer aos telespectadores também de terem mandado as perguntas, terem prestado atenção. E é muito importante que a gente fale para as pessoas que é sempre importante procurar ajuda, né? E procurar ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Às vezes nós precisamos de ajuda para saber como lidar com as coisas que nos cercam, as nossas, e às vezes procurar ajuda para saber de como nós devemos nos posicionar nas situações da vida, né? E isso traz a busca da consciência, que a Débora estava falando antes, né? Porque o próprio Jung falava, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, quando a gente olha para dentro, nós descobrimos quem nós somos, o que nós queremos, e é assim que a gente constrói uma vida mais saudável. Uau! Que programa de segunda-feira! Adorei, gente! A gente está chegando ao fim aqui do nosso encontro, né? Mas a gente agradece você pela audiência, pela companhia. A gente aprendeu hoje que empoderamento é romper rótulos, é abraçar nossa complexidade e viver com liberdade, é ter coragem para ser autêntica em um mundo que ainda resiste, né, nessa questão do patriarcado. A gente precisa rever tudo isso. Olha, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã ao vivo novamente. A gente vai entrar em um tema urgente e silencioso. A gente vai falar, olha só, sobre o burnout digital infantil. Não é apenas cansaço, gente, é esgotamento de uma geração que não consegue se desconectar. Como que o excesso de telas e a pressão por estímulos constantes estão adoecendo as nossas crianças? Nós vamos entender os sinais de alerta, desde a irritabilidade até o isolamento, e descobrir como resgatar o tempo de brincar, né, e o tempo do descanso real. A gente trouxe essa pauta para amanhã por conta que nós observamos alguns vídeos de crianças, assim, muito irritadas, e o pessoal falando, é birra. Não, gente, não é birra. Isso precisa ser falado com especialistas da saúde mental, né? Nossas crianças estão sofrendo, e a gente vai falar sobre esse burnout digital infantil amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui no Estúdio Câmara. A gente conta com a sua audiência, com a sua companhia, tá bom? A Iria tá chegando aí, direto da Central IA, trazendo informações atualizadas, né? Brasil, Campinas, mundo, enfim, tudo para você atualizadíssimo. E nós temos Câmara Notícia ao meio-dia, com informações aqui do Legislativo também. Você acompanha aí durante todo o dia tudo que acontece no Legislativo. E às 6 da tarde nós temos reunião ordinária. Você também está convidado a participar, combinado? Um beijo grande para você, fique bem e até amanhã. Tchau, tchau. Você está nos ouvindo? Estou travada. Oi?